Nós vamos dar continuidade ao tema ansiedade e paternidade. Você que não acompanhou as outras séries, você pode reassistir aos demais cultos nossos. E por que nós estamos falando sobre ansiedade? Por três motivos, três grandes motivos eu diria. Primeiro motivo é porque o Brasil é reconhecido como o país mais ansioso do mundo. Isso mesmo, é muito triste saber disso. E a OMS relatou isso, que o Brasil é o que tem as maiores estatísticas de pessoas ansiosas no mundo. Segundo motivo é com a vinda da pandemia, com o isolamento social, esse número aumentou por demais, porque são notícias difíceis, notícias tristes, notícias que traz preocupação, é o isolamento, você não pode, quebra da rotina, então tudo isso vem colaborar para que a ansiedade aumente. E o terceiro motivo é porque um dos sintomas da ansiedade são as doenças psicossomáticas. O que é uma doença psicossomática? É quando nós sentimos no nosso corpo algum mal-estar, alguma doença, alguma enfermidade, e a origem dessa enfermidade que a gente sente no nosso corpo, a origem dela é psicológica. É por algum problema de ansiedade, de depressão ou outros que a gente vai estar vendo aqui. Então, qual que é o grande problema disso? É que alguns sintomas do Covid-19 vai bater certinho com os sintomas que dá da crise de ansiedade. Então, muitas das vezes, muitas pessoas estão indo aos hospitais, estão procurando médico, fazendo exame, tendo absoluta certeza que está, porque às vezes está com aquela tosse seca, está com falta de ar, está com taquicardia, sabe, está tendo diarreia, às vezes tem até febre, e às vezes acha que isso é o Covid, e na verdade isso é um sintoma de uma doença psicossomática, que vem da ansiedade, vem da preocupação, e isso vem a agravar ainda mais. Por isso que nós decidimos, com a orientação de Deus, repregar, porque essa série a gente já viu há 3 anos atrás, para tratar disso. Não sei se você prestou atenção na minha oração, mas a palavra de Deus diz que o Senhor ele vem trazer vida e vida abundante. A vida abundante é uma vida de paz, é uma vida alegre aqui nessa terra. Claro, teremos aflições, teremos problemas, isso é sem dúvida. Porém, o Senhor nos oferece uma vida abundante. Porém, se a gente não consegue ter uma saúde emocional, a gente não vai desfrutar dessa vida abundante. Você concorda comigo? Então nós vamos entender hoje, na palavra de Deus, alguns princípios e como que a ansiedade, como que a preocupação, como que o coração, a nossa alma afeta na nossa vida, no nosso corpo, tá bom? O primeiro versículo que eu queria mostrar para você está aqui em Provérbios. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta em Provérbios, a gente vai ver 4 versículos aqui sobre a relação da ansiedade e com o nosso corpo, tá bom? O primeiro versículo está no capítulo 12, versículo 25. Provérbios 12, 25 diz o seguinte: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Entenda que ansiedade ela está relacionada com o nosso pensamento. Tá? Então toda a nossa ansiedade ela provém do nosso pensamento. A depressão já é do nosso sentimento. Eu já tive depressão e é um abatimento, é uma tristeza, é um sentimento horrível, sabe? Uma coisa que coloca você para baixo, muito ruim. Isso gera no sentimento. A ansiedade ela já trabalha no âmbito do pensamento. E pensar é algo muito esgotante. Quando você fica pensando, não sei se já aconteceu isso com você, você deita para dormir e você começa a pensar nas coisas e você não consegue dormir, você perde o sono, você tem insônia, porque você começa a pensar e o pensamento é esgotante. E conforme vai esgotando, isso vai pesando, vai gerando um clima ruim para nós mesmos e a nossa vontade é de fugir desse sintoma. E muitas pessoas estão procurando fugir da realidade. Como que isso acontece? Como que algumas pessoas fazem isso? Não sei se você tem acompanhado algumas reportagens, mas apontou que
o consumo de bebida alcoólica aumentou nesse tempo de isolamento, na pandemia. É uma forma como se fosse uma válvula de escape que muitas pessoas têm encontrado para se sentir aliviado, para tentar fugir dessa realidade triste que nós estamos vivendo, preocupante, e aí a pessoa às vezes vai para a bebida e às vezes a pessoa acaba até ficando até alcoólatra, acaba até viciando, porque agora está dentro de casa, está trabalhando em home office, e aí ela, sabe, bebe um vinho, bebe uma cerveja, e isso acaba gerando até o consumo. Então é algo preocupante. Existem N maneiras de você fugir da realidade, e essa que eu citei aqui é só um exemplo de uma delas. Um outro versículo que a gente vai ver aqui também é lá em Provérbios capítulo 13, versículo 12, que vai dizer o seguinte: a esperança que se retarda deixa o coração o quê? Doente, mas o anseio satisfeito é a árvore de vida. Aqui vai falar de expectativa. Se há alguma coisa que eu espero muito e aquilo não acontece, nisso eu me entristeço ou até me adoeço. Por isso que é algo que nós precisamos trabalhar muito, que é a questão de expectativa. Eu vou confessar para vocês, por um bom tempo, eu sofri muito por causa que eu gerava no domingo, principalmente à tarde, começava a gerar em mim uma expectativa para o culto. Mas a expectativa que eu gerava era assim, que tinha que tudo ser perfeito, nada podia dar errado. Então, quando estava chegando próximo do horário, já era umas 5 horas da tarde, 6, nossa, eu ficava muito tenso, ficava nervoso, sabe? Eu ficava, sabe, preocupado. Quando alguém ligava ou mandava uma mensagem: olha, pastor, aconteceu algum imprevisto, alguém do louvor, então, nossa, aconteceu algum imprevisto, eu não vou poder ir. Falei, aí, para mim, já acabava. Falei, nossa, o culto vai ser horrível, porque já nós ensaiamos assim, estava tudo preparado para ser assim, já não deu certo. E por um bom tempo, eu confesso para vocês, que eu chegava no culto e já estava frustrado, eu estava triste, porque a minha expectativa tinha sido frustrada. E aí foi que eu, pensando sobre a expectativa, eu vi que a minha expectativa estava errada. Por quê? O culto, ele foi feito não para mim. O culto é algo que nós oferecemos a Deus. Então, quando Deus começou a falar isso comigo, eu falei, olha, esse culto ele é oferecido para mim. Se o louvor não saiu tão afinado, se alguma coisa deu errado, se choveu na hora que estava começando o culto, sabe? Não sei, mas se algo deu errado, isso acontece. O importante é que o seu coração é aquilo que você está oferecendo para Deus. Então eu falei assim, nossa, Senhor, me perdoa, porque eu estava com uma visão distorcida. E foi a partir daí que eu comecei a realinhar, eu comecei a pensar agora de acordo com os propósitos de Deus. Vocês lembram que no primeiro encontro nosso dessa mensagem, nessa série de mensagens sobre ansiedade e paternidade, eu falei que ansiedade é você ver as coisas fora do propósito de Deus. Quando você pensa nas coisas fora do propósito de Deus, você sofre de ansiedade. E esse meu testemunho aqui, essa minha experiência que foi negativa, mostra isso. Quando eu ia para o culto com uma expectativa que fosse tudo certo, tudo belo, tudo lindo, eu me frustrava, porque alguma coisa sempre acontece. Mas quando eu realinhei, né, a vontade de Deus, né, eu olhei as coisas com a ótica de Deus, eu consegui descansar no Senhor, porque o culto não é para mim, o culto é para Deus. Então nós temos que tomar cuidado com as falsas expectativas. Gerar umas coisas que a mulher sofre muito com isso, quando ela acha que está casando com o príncipe encantado, que o casamento vai ser um mar de rosas, e aí ela se frustra, por quê? Vai começar a ter os problemas, os conflitos, que isso é normal para cada um, tá? Então toma cuidado com as suas expectativas, e é isso que é bom a gente ler a palavra de Deus, para a gente realinhar a nossa expectativa com a vontade de Deus, amém? Vamos ver agora duas passagens bíblicas que vai mostrar da forma positiva. Ele vai dizer aqui em Provérbios, capítulo 15, versículo 30, diz o seguinte: um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Presta atenção,
que a alegria, um olhar animador dá alegria para o coração. Ou seja, e as boas notícias revigoram os nossos ossos. Quando está falando de ossos aqui, não está falando da estrutura óssea, está falando de toda a estrutura do nosso corpo. Então, quantas vezes você já foi num culto, você estava abatido, você estava entristecido e você ouviu aquela palavra, sabe, que trouxe alegria ao seu coração, que trouxe de novo renovo, esperança no seu coração, e aí você, sabe, parece que até o seu corpo, você saiu assim, né, mais feliz, mais leve. Isso que acontece na nossa vida. Uma boa notícia nos coloca para cima. Outro versículo está lá em Provérbios 17, versículo 22, que vai dizer o seguinte: o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Olha só, o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Veja que quando nós estamos com o coração bem disposto, com o coração alegre, quando nós estamos com a nossa visão, a nossa expectativa alinhada com a do Pai ali, nós temos ânimo, nós temos vigor, nós temos força de vontade, nós queremos lutar, sabe? As coisas não nos abalam tão facilmente. E quando é o contrário, quando o espírito oprimido, que lá resseca os ossos, que lá fere, sabe, toda a nossa carne. Lembra que eu comentei que a ansiedade, ela começa no pensamento, ela age no pensamento? Pensa comigo, quais são os pensamentos, que tipo de pensamento que gera ansiedade? Primeiro, pensar no futuro. Quem aqui não pensa no futuro? Quem não para pensar como que vai ser daqui a um ano? Será que eu vou conseguir aquilo lá? Será que eu vou conseguir terminar? Será que eu vou conseguir pagar? E não é só pensar no futuro de uma forma negativa. Às vezes é quando você, na cama, começa a lembrar: amanhã eu preciso fazer isso, amanhã eu preciso fazer aquilo. Será que não posso esquecer de pagar aquela conta, não posso esquecer de ligar. É quando você fica com o seu pensamento sempre no futuro. O que vai ser dos meus filhos? Será que eles vão crescer? Será que eles vão ter um bom casamento? Será que eles vão conseguir se formar? Será que eles vão conseguir um bom emprego? Será que meus filhos vão conhecer o Senhor? Será que sei lá, no meu relacionamento, meu cônjuge vai me trair? Sabe, é quando você fica pensando lá na frente, lá no futuro, isso adoece a nossa vida. Qual outro tipo de pensamento que também gera ansiedade? É o pensamento negativo. É quando a pessoa está sempre pensando, vendo com a ótica negativa. Isso não vai dar certo. Já sei, já. Não, as pessoas, olha as pessoas tudo com desconfiança. Não, olha, essa pessoa vai me trair, essa pessoa não é de confiança, essa pessoa é isso, aquilo, sabe? Tudo que ela olha é com um olhar negativo, sabe? Esse pastor não presta, essa igreja não presta, é isso. Tudo que ela olha, ela só vê o lado negativo, lado sombrio, sabe? Com um olhar muito desconfiado. E aí parece, sabe, que tudo isso vai passar para a sua vida, para o seu corpo, como a gente vai ver aqui na frente. Outra maneira, um outro pensamento que gera ansiedade é perda. É aquele pensamento na perda. Poxa, nessa pandemia eu perdi várias oportunidades, eu perdi aquela oportunidade de emprego, nessa pandemia eu perdi muito dinheiro, foi com remédio, foi que eu tenho um negócio próprio, eu deixei de ganhar. Quando você começa a olhar muito para a perda, eu perdi um parente que é muito querido. A perda, quando você foca na perda. Focar na perda mostra um coração ingrato. Por isso que quando um dos remédios para você resolver essa questão da perda, é quando você tem um coração grato. É quando você olha assim, sabe, para Deus. Imagina que você perdeu alguém. Eu sei que isso é muito triste, não é fácil. Mas se você perdeu um ente querido, você tem duas oportunidades, somente duas. Ou você vai ficar lamentando a perda, ficar reclamando porque a pessoa faleceu, porque agora você não vai poder mais ver ela, não pode falar mais com ela, porque que Deus permitiu isso.
Ou você tem uma segunda opção, é de agradecer a Deus pelo tempo que você teve com aquela pessoa. Olha só, é a mesma circunstância, mas com olhares diferentes. Então, quanto mais grato você for, quanto mais gratidão, olhar de gratidão, sabe, ver as coisas boas ao invés de focar nas ruins, isso faz a gente superar esse sentimento de perda. Uma outra coisa que também nos dá um pensamento, eu lembro que eu falei para vocês também no começo da série, é que ansiedade não é pecado, né? Mas se a gente não se cuidar, se a gente continuar com a ansiedade, não tratar, isso pode nos levar ao pecado, o pecado da incredulidade. É quando a pessoa ela está tão ansiosa, está tão preocupada com o futuro, que ela já não acredita mais que Deus pode ajudá-la, que Deus pode, não vai conseguir proteger ou fazer isso ou aquilo. Então gera incredulidade, isso gera um pecado. Mas o contrário, quando uma pessoa comete o pecado, ela pode também ter um sentimento de culpa, né? E isso gerar na cabeça, na mente da pessoa, nos seus pensamentos, sempre lembrando daquele pecado, daquela falha, sabe, daquilo que ela errou. E ela fica nutrindo aquilo, lembrando daquilo na sua mente, daquilo que ela falhou. E isso vai, querendo ou não, gerar o sentimento de culpa. Ou seja, se você prestar atenção lá em Tiago 5,16, quando a palavra vai estar dizendo, se tiver alguém enfermo, né, o doente, chama o presbítero, ele vai ungir com óleo, a oração com fé sarará o enfermo. E aí em seguida ele vai falar assim, para confessar os pecados uns aos outros. Ele diz o seguinte, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam o quê? Curados. Olha só, você vê que às vezes a confissão de pecado é quando você tira aquela culpa, aquele peso de culpa de cima de você. Isso traz paz no seu coração, isso gera cura física. Por que eu estou falando isso? Porque todos esses pensamentos que eu estou falando aqui, ele vai gerar uma emoção. Lá em João capítulo 16, quando Jesus estava preparando os discípulos para a morte dele, ele começa a anunciar e falar que ele teria que morrer, que eles seriam perseguidos. Ele começa a falar disso daí. E lá em João capítulo 16, no versículo 6, ele vai falar o seguinte, porque eu disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Ou seja, quando ele fala assim, porque eu disse aquelas coisas, o que Jesus estava dizendo? Sobre morte, né? Que ele teria que morrer. Porque ele estava falando isso, ele gerou um pensamento na cabeça dos discípulos. E aí ele vai relatar, Jesus conhecia todas as coisas, que ele vai falar assim, porque eu vos disse isso, a tristeza encheu o coração de vocês. Ou seja, a gente precisa entender que a ansiedade, ela nasce, ela começa no pensamento. Mas do pensamento vai surtir o sentimento, são as nossas emoções. Quais emoções nós temos quando nós estamos sofrendo de ansiedade, quando nós estamos tendo pensamentos negativos, quando nós estamos tendo pensamentos de perda, quando nós estamos tendo pensamentos, sabe, do futuro? Quais são as emoções que a gente sente? As emoções são a própria ansiedade, que a gente vai acabar sentindo isso, angústia, medo, tristeza, culpa, raiva, inquietação. Ou seja, quando eu fico pensando nas coisas ruins, o meu emocional, as minhas emoções, ela vai florescer. Não para o bem, mas para o mal. Então eu vou se sentir abatido, eu vou se sentir entristecido, eu vou me sentir preocupado, eu vou me sentir inquieto, eu vou me sentir irritado, sabe? E tem pessoas que ela expressa isso de forma muito clara. Quando ela está ansiosa, ela não para, não consegue ficar sentada na cadeira, ela não, sabe, a perna dela treme, sabe, várias coisas. Tem pessoas que ela tenta manter por fora, ela mantém, mas por dentro está borbulhando lá, e aí isso faz muito mal para a pessoa. Sabe por quê? Porque não para por aí. Depois que a pessoa ela pensa, isso gera emoção,
isso vai aflorar depois, sabe aonde? No nosso corpo. Então, o nosso corpo vai começar a sentir, vai começar a ter sintomas de dores, de doenças. Por exemplo, taquicardia, né, quando o coração começa a disparar, sudorese, né, já viu pessoas que soa demais, soa muito a mão, fica, né, fica muito suada, sudorese. Dores, por exemplo, de cabeça, enxaqueca, labirintite é muito famoso entre pessoas que estão com crise de ansiedade. Fibromialgia, o que é fibromialgia? Quando todo o seu corpo, você começa a sentir dores em todo o seu corpo e você, é difícil porque você não consegue diagnosticar, porque não tem exame que vai conseguir detectar isso daí. Porque muitas das vezes a origem é emocional. Pressão alta, o nosso corpo ele vai reagir, uma recarga, sabe, uma sobrecarga do nosso pensamento que passou pela emoção. Então a gente vai ter vários tipos de emoção, de dores, sabe, de sintomas que vai afetar todo o nosso corpo. E isso é muito complicado, porque a crise de ansiedade, ela é igual uma gripe, um vírus de uma gripe. Depois que a pessoa já está tendo sintomas no seu corpo, né, por exemplo, da gripe, não adianta, não tem o que fazer. Isso vai ter que esperar aquele vírus sair. Vai ter que esperar, né, o nosso sistema imunológico, né, combater aquilo lá para voltar a ter saúde. Da mesma forma é a crise de ansiedade. Depois que você está tendo sintomas no seu corpo, você vai ter que esperar, vai ter que tratar onde? Lá no pensamento. Eu estava lendo aqui, eu vou relatar depois, de umas doenças que dá na nossa pele, no corpo, e isso está num blog do Ministério da Saúde, e vai relatar de uma mulher que ela tinha 43 anos, ela era hipertensa, tinha feito 2 cirurgias de hérnia de disco, aí o ortopedista encomendou ela para ir também no dermatologista, que ela estava com assaduras na virilha e nas axilas. E a dermatologista conversando com ela e foi vendo com ela, porque essas assaduras ela era muito obesa. E porque ela foi conversando com ela e ela descobriu que o problema dessa mulher era a ansiedade. E a ansiedade estava gerando nela compulsividade, então ela comia demais por causa da ansiedade, por isso que ela ficou obesa. E isso foi gerando várias consequências no corpo dela, doenças no corpo dela. Então, eu quero ler com você agora um Salmo 38, para que a gente veja aqui, e eu quero que você pegue a sua Bíblia, por gentileza, abra no Salmo 38, que a gente vai ver ele quase inteiro, né? Não vou ficar explicando parte por parte, mas só para você ver as reações que Davi sentiu quando ele teve um problema de ansiedade gerado por culpa, um erro, uma forma errada que ele estava vendo Deus, e isso gerou, sabe, uma tristeza, uma agonia e dores, sabe, sofrimento em todo o seu corpo. Tudo isso que eu estava falando, olha, do seu pensamento que gera emoções, das emoções que gera problemas no corpo, como a gente viu na Bíblia, ali nos Provérbios e como a gente vai ver aqui em Salmos, é interessante porque hoje a ciência já constatou que isso é verídico. E é interessante a gente falar isso porque a Bíblia é o nosso manual de fé. A Bíblia é a verdade, ponto final, que está ali, está certo. A Bíblia não foi escrita para comprovar alguma coisa para a área científica. Pelo contrário, a área científica vai fazendo as descobertas e aí chega ao ponto e fala assim, poxa, não é que ele estava lá na Bíblia já? E esse caso é um caso mais do que explicado. Porque ele vai mostrar algo que a ciência está constatando agora, é algo que a Bíblia já tratava há mais de 2000 anos atrás. Então, por isso, irmãos, creia na palavra de Deus. Vamos lá, Salmo 38, as consequências da ansiedade de Davi. Então, lá no Salmo, versículo 1, versículo 2, vai dizer o seguinte, Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessam e a tua mão me atingiu. Ou seja, Davi, nesse momento, ele está sofrendo um sentimento de culpa. Isso é, com certeza, alguma
consequência, algum pecado que ele havia cometido. No Salmo, né, nem os estudiosos não sabem dizer se era o pecado de Betseba, não sabemos dizer qual pecado ele havia cometido, mas ele estava tendo um sentimento de culpa muito grande e ele estava tendo uma visão errada diante de Deus, porque ele já não estava vendo a Deus como um Deus perdoador, um Deus misericordioso, um Deus que a sua misericórdia se renova a cada manhã, mas ele estava assim, sabe, se martirizando com um sentimento de culpa pelo um pecado, um erro que ele tinha cometido no passado. E olha só a consequência, versículo 3. Por causa de tua ira, todo o meu corpo está o quê? Doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. É interessante dizer que o pecado tem as suas consequências que são destruidoras. A pessoa que comete um pecado e acha que isso vai ficar por si só, ela está muito enganada, que isso não vai... Sabe aquele, não tem nada a ver, não, isso não tem nada a ver, não. O pecado, ele tem consequências destruidoras e isso vai afetar também o nosso corpo. Porque o pecado, ele nasce no pensamento, depois ele traz desgosto e o sentimento de culpa na nossa mente. É mais ou menos o que diz lá em Provérbios 5, 3 e 4, que ele diz o seguinte: porquanto os lábios da mulher imoral são sedutores e destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, contudo, no final, é amarga como fel, afiada como uma espada de dois gumes. Seus pés correm para a morte, seus passos conduzem diretamente ao inferno. Por isso que o pecado, ele é destruidor. Ele no começo ele acha que tem uma aparência, né, boa, que tem aquele sabor de mel. É assim como Eva olhou para aquela olhou para aquele fruto e viu que era atrativo aos seus olhos. Ela comeu e depois caiu as vendas dos olhos e ela começou a enxergar o bem e o mal, ficaram com medo de Deus, foram expulsos do paraíso e eles sofreram a consequência do pecado. Então, tome cuidado, não brinque com a questão do pecado. Vamos dar continuidade, Salmo 38, versículo 4, versículo 5. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha sensatez. Aqui, Davi está relatando que ele teve problemas de pele, por fundo emocional. E quando eu fui ler isso daqui, eu pesquisei e foi lá naquele blog do Ministério da Saúde, você pode colocar lá problemas de pele relacionadas a doenças psicossomáticas. Ele vai dar essa reportagem e vai dizer que por origem emocional responde por 30% das doenças de pele, como alopécia, dermatite atopédica, seborreica, né? São várias coisas que vai gerar doenças de pele, amém? Então tem que tomar cuidado com isso daí, porque às vezes você está tendo alguma coisa, queda de cabelo, você está tendo, sabe, às vezes manchas no seu corpo, e você precisa saber o que é isso. E às vezes você vai no médico e ele, olha, não tem nada, não consegue detectar nada. Muitas vezes é estresse, muitas vezes é ansiedade, excesso de preocupação. Continuando, versículo 6. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Olha só o que Davi está falando aqui. Davi, ele andava encurvado, abatido. Sabe quando a pessoa já não tem mais força, já não tem mais ânimo, já não tem... sabe, todo o seu corpo parece que está cansado, parece que tem um peso sobre ele. Davi, ele vai dizer assim, olha, eu ando abatido, eu ando sem vigor, eu ando, sabe, com tristeza. E o que a palavra vai dizer lá em Romanos 5:1? Tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Quando você não se sente aceito por Deus, você não tem paz com Deus. Quando você tem aquele sentimento de culpa, quando você está dominado pelos pensamentos, com a tristeza, isso te abate, isso te deixa para baixo. A ansiedade também vai gerar a depressão. Continuando, versículo 7. Estou ardendo em febre, todo o meu corpo
está doente. Perceba que a ansiedade ela provoca até mesmo uma mudança de temperatura. Não sei se você já viu o caso, eu já vi, de criança ter febre, porque ela queria muito ganhar um brinquedo e não ganhou. Ela tem febre, fica doente por causa disso. Ou você já viu pessoas, isso é muito comum, a pessoa está nervosa quando vai falar em público, vai fazer uma entrevista, a mão fica gelada. Irmãos, vocês têm que ver minha mão como fica quando eu vou pregar. Fica gelada, isso é nervosismo, é a ansiedade que gera, né, muda até a temperatura do nosso corpo. Versículo 8. Sinto-me fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Lembra lá da fibromialgia? Quando a pessoa ela tem dores no corpo, quando ela sente-se, sabe, inquieta, não tem nenhuma posição é boa, deita de um lado não está legal, deita do outro também não está legal, senta não está legal, fica de pé não está bom, né? Essa inquietação. Agora versículo 9, versículo 10, para a gente terminar esse salmo. Ele diz o seguinte: Senhor, diante de ti estão os meus anseios, o meu suspiro não te é oculto, meu coração palpita. O que é isso? Taquicardia. As forças me faltam. Lembra o que é? Abatimento. Até a luz dos meus olhos se foi. Até problemas na nossa visão dá, né? Por causa da nossa fadiga ocular, onde o seu olho arde muito, lacrimeja, ou tem até sensibilidade ao sol, a ardência nos olhos. Tudo isso pode ser provocado também pela ansiedade. Pode pesquisar tudo isso, meus irmãos, que você vai ver que isso é comprovado cientificamente, sendo que já está na palavra de Deus. E eu quero falar para você que tudo isso, nesse caso aqui dele, foi gerado por um pensamento errado, um pensamento de culpa. Lembrando que o Senhor, quando você se arrepende dos seus pecados e você o confessa, Deus o perdoa e esquece. Deus ele faz isso, ele te perdoa e purifica de toda a injustiça. Mas se você tiver com uma visão distorcida acerca de Deus e não aceita aquele perdão de Deus, você vai ficar com aquele sentimento de culpa, e esse sentimento de culpa vai gerar tristeza no seu coração, abatimento, e isso pode dar doenças também no seu corpo. E eu quero falar que o que mais me surpreende em Deus é que o nosso Deus ele não se esquiva da dor. O nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Filipenses, vai dizer que ele é Deus, ele era Deus, mas ele não usurpou o ser igual a Deus. E tomando a forma de servo, foi encontrado em figura humana, ou seja, essa palavra deixa bem claro que o nosso Senhor Jesus Cristo ele foi 100% Deus e 100% homem. E ele, sendo homem, vai relatar aqui um sofrimento terrível que ele passou, onde Jesus ele teve ali, podemos dizer, chamar de uma crise de ansiedade, que foi no Getsemane. Eu vou ler para vocês, está lá em Lucas 22, do 41 ao 44, que vai dizer o seguinte: ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o suor era como gotas de sangue que caíam ao chão. Eu quero que você entenda que nesse momento Jesus ele está experimentando uma coisa que ele nunca tinha vivido antes. Sabe o que foi? A separação dele com o Pai. É porque o pecado já estava vindo sobre ele. E no pensamento de Jesus, a salvação, esse ato de Jesus na cruz, isso não foi um plano B. A Bíblia diz que isso já tinha, Deus já tinha planejado isso desde a fundação do mundo. Desde lá quando Adão e Eva peca e Deus vai condenar a serpente, ele fala assim, olha, a semente dessa mulher esmagará a tua cabeça. Deus já tinha tudo planejado do que Jesus iria passar. Jesus, sendo Deus, ele sabia de toda a eternidade, de quando ia chegar. Agora, para pensar
no pensamento de Jesus, homem, sabendo que desde a eternidade tudo estava culminando para aquele momento, para aquele ato, para aquele, sabe, para aquele sacrifício. E Jesus, ele se angustia. A palavra, o significado de angustiar é quando uma pessoa está lutando na sua alma para controlar o seu sentimento. Isso que é angústia. É quando ele estivesse dirigindo uma luta interna para que o pensamento, para que a vontade dele não reinasse. Por quê? Lembra qual que era a vontade de Jesus? Que ele fala, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. A vontade humana e carnal de Jesus era para que ele não passasse. Ele estava angustiado naquele momento porque ele sabia o que ele iria enfrentar. Por isso que Jesus chega ao ponto de sofrer de hematidrose. O que é isso? É quando o nosso suor, ele gera como se fosse uma hemorragia nas nossas glândulas sudoríparas, onde que sai o nosso suor. Ele fica tão sensível que algumas artériazinhas, elas se rompem e ela acaba saindo sangue junto com o suor. Jesus, ele sofreu, foi um momento tão angustiante, tão pesado, que Jesus, ele começa a suar gotas de sangue. Isso é comprovado também cientificamente que é possível acontecer quando uma pessoa está muito angustiada. Porque Jesus agora está vivendo uma coisa que ele nunca viveu, que era um rompimento do relacionamento, a separação de Deus por causa do pecado que ele assumia da humanidade. E é interessante isso, porque lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16 diz: pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da da necessidade. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, que conhece as nossas dores, que ele foi feito da mesma estrutura como eu e você. Ele foi 100% humano. Mesmo ele sendo igual a Deus, ele não usurpou, ele tomou a forma humana. Ele passou, ele entende todo o sofrimento, todo abatimento, toda angústia que você passa, que às vezes eu já passei, eu passo de vez em quando. Sabe, o Senhor Jesus Cristo, ele entende, ele nos compreende, por isso que ele é o nosso advogado junto ao Pai. Porque ele vai falar assim: Pai, eu sei o que eles estão passando. É difícil, é uma luta. Por isso, meus irmãos, que nós temos a quem nos recorrer, que é ao Senhor Jesus Cristo. Então você tem que entender qual que é, para concluir a mensagem de hoje, aonde que eu vou tratar, aonde que eu vou trabalhar para não ficar sofrendo a vida toda de ansiedade. Aonde que é a origem, vocês lembram? É o pensamento. Tudo aquilo que eu penso, eu sinto. Então depois do meu pensamento vem as emoções. Você pensar no futuro, pensar em perdas, pensar em culpa, pensar negativo, isso não é pecado. Mas depois vai esse pensamento, ele vai gerar essa emoção que é ruim. E nós não podemos deixar com que a emoção reine em nossa vida. Eu não posso deixar com que as minhas emoções que venham determinar aquilo que eu vou fazer. E eu não vou conseguir vencer as emoções se eu antes não tiver o pensamento fortalecido. Por isso que a palavra vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 10, isso aqui é para encerrar, para você entender como que a gente vence a ansiedade. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a versículo 5 diz o seguinte: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E presta atenção agora.
e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Meu irmão, é no pensamento que ocorre a maior batalha da nossa vida. Não é à toa que Satanás, as armadilhas de Satanás é na nossa mente. Os ataques, os dardos inflamados de Satanás, ele vem atingir a nossa mente. Porque se eu absorver aquela informação, aquela notícia, sabe, aquela mentira, deixar entrar no meu coração, isso vai gerar um estrago dentro de mim, porque vai gerar uma emoção negativa. Isso vai trazer dores no nosso corpo. E aí não adianta nem às vezes, sabe, remédios. Você vai viver às vezes à base de remédios e não vai passar. Por quê? A origem não está sendo tratada. Imagina uma árvore. Quando você vê uma árvore e você vê, sabe, as folhas, aquilo lá, se você olhar numa ótica da ansiedade, é como se as folhas são a reação, é a do nosso corpo. Mas onde que está a raiz? A raiz está no pensamento. Por isso que o Senhor ele vai falar que as nossas armas espirituais, quais são as nossas armas espirituais, irmãos? Palavra de Deus. Quando eu tenho a Bíblia, sabe, junto, quando eu leio, quando eu me alimento, e isso não pode ser uma vez ou duas só por semana, irmãos. Não adianta. Porque nós vivemos num mundo que é caído, um mundo que jaz no maligno, um mundo em que, sabe, a vizinhança vai falar mal, um colega do trabalho vai tentar puxar o tapete, é a notícia ruim que vem da televisão, são filmes e séries que vai trazer, vai distorcer a realidade, vai mostrar, sabe, um padrão de vida que não é realidade, sabe, um amor, um filme romântico que você olha aquilo e aquilo você fala, ai, queria tanto viver isso, não consigo viver, porque você está vendo uma ilusão, isso não existe. Então tudo isso, a gente passa 24 horas nesse mundo, olhando e infelizmente nos alimentando dessas coisas. Se eu não me realinhar, sabe, o meu pensamento e os princípios de Deus que está na palavra, os meus pensamentos não serão bons. Eu não terei arma suficiente para lutar contra esses pensamentos ruins. A oração é uma outra arma, é quando eu me abro para Deus, é quando eu me lanço, sabe? É quando eu me entrego para Deus, sabe? Eu desafogo, eu tiro aquele peso, eu coloco no altar do Senhor, falo, Senhor, me ajuda, que sozinho eu não consigo. Pai, eu preciso da tua direção. Pai, o que tu queres de mim? Sabe, você está se abrindo, você consegue ter paz com Deus. Lembra lá, eu falei disso já em Filipenses. Sabe, quando você faz isso, logo você tem paz com o Senhor. A adoração, quando você louva, quando você engrandece a Deus, o jejum, sabe, a comunhão com a igreja, com os santos. Quantos irmãos estão sofrendo de ansiedade, estão sofrendo de angústia, estão fracos na fé. E aí por quê? Normalmente a maioria não estão frequentando a maioria das programações. Não é à toa, irmãos, nós temos programações todos os dias. Terça temos de jovens, quarta culto, quinta casais, sexta homem ou mulher, sábado tem adolescente, domingo tem culto e todos os dias da semana a gente está colocando devocional. Mas é incrível que 26, 30, 40 visualizações, sendo que a gente compartilha com centenas de pessoas. Agora, se você, meu irmão, se você que é o responsável da sua vida, se você tomar vergonha na tua cara e não se alimentar da verdade, e não sair do comodismo, ficar só na televisão, só em série, só no celular, só na rede social, não adianta reclamar com Deus que a sua vida está ruim. Se você não fazer nada para mudar, nada na sua vida vai mudar. Isso é uma responsabilidade sua. O que você pode fazer, Deus não vai fazer. Então, pega isso como um alerta na sua vida. Se alimente, lembra como que eu alimento meus pensamentos? Eu já falei isso na série. É através dos nossos 5 sentidos. Visão, audição, tato, paladar,
não lembro qual que é o outro, mas como que é? É aquilo que eu vejo, é aquilo que eu ouço, sabe? Essas coisas que eu estou sempre vendo, que eu estou lendo, é o que eu estou me abrindo. Isso vai encher a minha mente. Pode ser de coisas boas ou pode ser de coisas ruins. Isso vai depender de você. Por isso que fala que os olhos é a lâmpada do corpo. Então, meu irmão, minha irmã, toma muito cuidado. Essa é a sua responsabilidade. Que você se alimente e que você alinhe a sua visão com os olhos de Deus, para que você não venha alimentar de pensamentos ruins, negativos, coisas que não é da vontade de Deus, e isso pode gerar um sofrimento na sua vida. E eu repito, Deus não quer isso para você. Deus, Ele quer te entregar uma vida abundante. Ele te oferece uma vida abundante. Sofrimentos nós teremos, angústia nós teremos, lágrimas nós teremos, mas Ele diz assim que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então não desista, não pare, cumpra com teu papel, faça a sua parte, participe das programações, tenha um tempo pessoal com Deus, de oração, de meditação, de oração, sabe? Fala com Deus de todo o seu coração e eu tenho certeza que a sua vida vai mudar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?